Oi, pessoal! Para começar nossa conversa sobre cinema e literatura, antes de entrarmos nos conceitos da linguagem do cinema, é importante destacar a relação que se dá entre essas duas artes. Pessoas que não pesquisam, que não conhecem, que não estudam realmente a adaptação, os processos de adaptação, tendem a falar em coisas bastante conservadoras, uma perspectiva bastante conservadora, de que a adaptação não respeitou a obra anterior, de que houve uma traição, de que houve uma modificação muito impactante, de que houve uma violação, uma deformação. Várias palavras bastante pesadas são usadas nesse contexto, podem ser usadas nesse contexto por pessoas que não estudam os processos de adaptação. Quem traz esses termos, né, é o Robert Stem, um grande pesquisador dessa área, um grande nome, vou colocar a referência do texto dele aqui para vocês e também disponibilizar no Moodle, né? E ele nos fala sobre isso, sobre este preconceito que existe muitas vezes em relação à obra do cinema que veio de uma obra literária anterior. E ele nos dá as raízes para este preconceito. É claro, diz o Robert Stem, que existem adaptações que são mal orientadas ou que são medíocres, mas existe por trás da área toda um histórico de preconceitos de variadas ordens. Vou falar sobre esses preconceitos um pouquinho aqui com vocês. Bom, é comum esse discurso de perda, né? Se você tem a literatura, você tem o cinema, você tem a obra literária e a obra cinematográfica partindo da mesma história, há um discurso de perda. Se um ganhou, o outro perdeu. Não precisa ser assim. Você não precisa achar que é só uma perda e que não houve ganhos, né? E a gente vai chegar nesse ponto mais para frente. Então, quais são os preconceitos normalmente associados com o processo de adaptação da literatura para o cinema? Um deles é a questão da antiguidade, um pressuposto que não faz sentido de que a obra anterior necessariamente vai ser melhor. Isso não faz sentido, não precisa ser assim. A outra questão é a iconofobia, uma certa aversão à imagem. E ela se relaciona muito com outro preconceito que é a logofilia, que é aquela paixão pela palavra. Então, o preconceito com a obra adaptada pode se dar pela aversão à imagem, concretizada ali na sua frente, e essa paixão, ao mesmo tempo, pela palavra escrita, trabalhada na página, né, do livro. Então, são raízes de um preconceito que costumam, né, direcionar o entendimento de que a adaptação não é muito boa. Outra coisa é a anticorporalidade, né? Que seria mais ou menos assim, um desgosto de ver aquilo que você imaginou na obra literária personificado na sua frente. Essa incorporação em carne e osso daquele personagem, daquela situação, daquele momento, algumas pessoas têm preconceito com isso, porque tem um impacto no que elas tinham imaginado. Aquilo ali está concretizado, né, na sua frente. Tem carne e osso, tem voz, tem trejeitos que você não percebe ou que você que imagina durante a leitura. Então, essa é outra raiz desse preconceito que algumas pessoas não estudiosas da área costumam ter em relação à adaptação. E, finalmente, não poderia deixar de falar, né, o parasitismo. Essa noção de que a obra adaptada se alimenta de uma obra anterior, é como um parasita, né? Suga a essência e o sangue e toda a energia da obra literária. Claro que isso é uma bobagem. E exatamente esse é o ponto que o Robert Stem vai desenvolver para a gente, que ele vai nos mostrar, pensar não em termos de deformação, em termos de violação ou traição, mas pensar que uma relação que você estabelece de uma obra literária que vai parar nas telas do cinema é uma oxigenação dessa obra, é uma ampliação das possibilidades de significado, é uma energia criativa que aquela mesma história gerou e se manifestou e se concretizou de outro modo. Então, ele nos fala nessa adaptação como trazer à vida, uma nova vida para aquela história, oxigenar aquela imaginação inicial em uma outra imaginação agora nas telas, né? É uma transmutação, é uma metamorfose, é uma nova obra.
Então, todo o argumento do Robert Stem vai justamente nesse sentido de que a obra adaptada tem a sua autonomia, tem a sua liberdade criativa, tem todo o seu potencial e contribui, agrega, né? Adiciona interpretações e possibilidades para aquela história que a gente leu primeiro. Então, se torna uma visão muito mais abrangente, muito mais receptiva, muito mais positiva também para isso. Você não precisa eliminar uma obra. Ao contrário, você está criando uma coisa nova. Então, por isso, né, o olhar para a adaptação com outro tipo de atitude. Você olha no sentido de uma encarnação de uma nova vida que surge. Uma nova obra é uma nova vida. Então, ela tem a sua criatividade, a sua autonomia, a sua significação própria. Evidentemente, ela estabelece uma relação com uma obra anterior, mas justamente para ampliar o nosso horizonte, as nossas possibilidades de pensamento. Bom, então o que o Robert Stem nos diz é o seguinte, que a gente pode falar em adaptações bem ou mal sucedidas, não apenas em termos de crítica, de recepção de público e tal, mas em termos de análise daquela obra cinematográfica ser realmente bem ou mal sucedida, mas não é nesse foco de fidelidade, de ter respeitado o texto original. Lembra? Ele fala na autonomia. Então, ele não está preocupado em respeitar, em imitar, em recriar em outro do mesmo modo. Na verdade, é uma recriação com transformações, né? Então, ele fala em energia criativa, em coerência interna deste filme, e as suas respostas que façam sentido nessa reelaboração que o filme faz do material anterior. Então, não vai ser bem ou mal sucedida porque foi ou não foi fiel ao enredo, digamos assim. Ela vai ser bem ou mal sucedida porque ela teve uma coerência interna na sua energia criativa que fez sentido, ok? Então, mais ou menos esse é um super resumo do material do Robert Stem, mas um super resumo mesmo. Leiam o artigo que eu estou colocando aqui para vocês, que vale muito a pena. A gente vai falar no próximo vídeo sobre essa relação entre o cinema e a literatura, focando nessa impossibilidade da fidelidade. O que eu vou explicar para vocês é que existe basicamente 3 razões pelas quais é impossível você ser fiel nessa adaptação. Aguardem, tem mais por aí. Um abraço e até a próxima.